guerreiros! Hoje nós vamos falar sobre um livro do Tolstói. Sim, eu havia dito que o próximo livro seria outro do Gabriel Garcia Marques. Mas como passar por Crônica de uma Morte Anunciada, que fala sobre morte, não é mesmo? E não dá aquele gatilhinho de lembrar sobre a morte de Ivan Ilitch do Tolstói. Não tem como. Então eu já quis aproveitar para fazer esse gancho aí temático de morte, digamos assim, e trazer uma outra perspectiva antes da gente partir para o próximo livro do Gabriel Garcia Marques. Então vamos falar de A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, certo? Esse livro que se passa ali no século XIX, tá? Estamos falando aqui de um personagem principal chamado Ivan Ilitch, que ele vai morrer por óbvio, né? O próprio título, o próprio nome do livro já traz isso pra gente, de uma morte tão tosca, assim como a gente viu em Santiago, né? Uma morte assim que foi causada ali por um murmurinho que se tornou algo além e dá aquela angústia, né, de ninguém falar nada. O que nós vemos na morte de Ivan Ilitch é uma nova face, né, de uma morte também que aconteceu por um motivo tão tosco, cotidiano. Foi uma coisa assim, o nosso personagem principal, ele uma vez dá a entender, o livro dá a entender isso, né, que um dia ele estava em casa e ele tava reformando, ajustando algumas coisas em casa, ajudando com relação a isso, e ele meio que bateu aqui a lateral do corpo, e isso, eventualmente, depois de um tempo, desencadeou em algo muito além, que causou a morte dele. Então foi algo assim, muito mostrando como a vida ela pode ser frágil, como a vida ela pode passar assim, tão rápida, e pode acabar de uma forma realmente, não necessariamente por uma grande causa, mas às vezes por pequenas coisas que a gente não dá nem atenção, não é mesmo? Isso dá também um certo medo. Então, enquanto ali no Gabriel Garcia Marques, em Crônica de uma Morte Anunciada, a gente tem aquela angústia de ver as pessoas frente àquela morte, aqui a gente vai ver uma visão um pouco mais introspectiva. A pessoa que está passando pela morte, como ela se sente, o que ela está pensando e assim por diante. O livro ele começa já pelo final, digamos assim. Então a gente está ali entendendo como que os colegas de trabalho do Ivan Ilitch, ele trabalha em uma repartição pública, ele é um juiz de instrução, e ali, como que os colegas dele começam a receber essas notícias. Então sai ali no jornal que ele morreu, que vai ter o velório dele, vai ter o enterro, e tá ali avisando para as pessoas, né? Isso era muito... chamava muita atenção e era muito utilizado, principalmente há uns anos atrás. Então, às vezes você realmente, principalmente em cidade menor, por vezes, você sabia da morte de alguém lendo o jornal. Tava ali, nossa, fulano morreu, que absurdo, como assim? E aí você ia no velório, né, prestar as devidas condolências. E aqui é isso que eles vão fazer. Então os colegas começam a saber da morte dele, e aí você já começa a entender que, a princípio, eles ficam, nossa, como assim ele morreu? Né, uma pessoa tão importante, uma pessoa aqui que a gente conhecia do nosso dia a dia, só que depois eles já começam, de modo introspectivo, você começa a entender que eles já estão pensando, quem vai ficar com o cargo dele? E aí, como que vai ser agora? Que eram coisas que ele já cogitavam antes dele morrer. Assim como ele já estava doente, as pessoas já estavam ali em torno dele parecendo urubu, já estava meio que, né, já pensando como seria quando ele fosse embora, ali naquele ambiente de trabalho dele, né? E aí, quando a gente passa para a família, quando um dos colegas mais próximos de trabalho chega ali naquele velório, depois também mostra a relação dele com a família, com a filha do Ivan Ilitch, né? Quando ele chega no velório, ele já fica meio assim, porque já chega a esposa da Ivan Ilitch, né, a viúva agora, perguntando sobre como aumentar aí essa pensão que ela vai receber do marido depois da morte dele, como que faz ali para ganhar um pouquinho a mais. Então já fica perceptível que ela também tinha os próprios interesses dela ali, que iam além de, nossa, sofrer pela morte do marido. E isso se torna evidente quando a gente faz um retrospecto. Então o livro ele para nesse momento e volta ali para contar toda a vida do Ivan Ilitch, tá? Só que os detalhes, eles não ficam muito na infância nesse livro, então eles detalham um pouquinho mais quando ele já tá ali, já entra na faculdade de Direito, aí já mostra ele entrando nas repartições públicas, já mostra ele começando nesse trabalho.
Não é que ele se sentia realizado no trabalho, mas ele sentia que aquilo lá ele dava um status, ele cumpria com uma certa expectativa que a sociedade esperava e que aquilo estava bom para ele. E ele sempre foi levando dessa forma. Até ali, se você parar para pensar o casamento dele, quando ele encontra a esposa, não foi um grande amor, foi basicamente uma pessoa ali que tava ok para ele, uma pessoa que vinha de uma família boa também, e é isso, sabe? Para ele era cumprir os requisitos mínimos que ele esperava, ele casa com ela e vida que segue. Só que aí também a vida conjugal não é nada fácil, eles começam a brigar por umas coisas também cotidianas que se transformam em algo gigantesco que porventura não precisavam. Depois, inclusive, quando ele tá no final da vida, ele questiona sobre isso, né? Sobre ter encasquetado com coisas tão pequenininhas que não precisavam e que isso tirou a leveza de uma vida que poderia ser muito melhor, muito mais aproveitada por ele e pela família. Ele teve ali os filhos dele, então a filha dele, o filho dele. Só que ele também teve uma relação um pouco conturbada com os dois, principalmente com essa questão quando começa a aparecer os primeiros sintomas da doença, ele fica muito estressado, então ele desconta mesmo na família. Nossa, ele não pode ver um risco no prato que ele dá um escândalo e ele começa a ter esse tipo de comportamento que choca a tudo e a todos. E depois que a doença começa a aparecer, então tem aquele impacto, passa o tempo e tudo mais, ali a gente tá numa fase que ele já tá com mais de 40 anos, mas ele ainda é novo. E ele tem ali a esposa, tá casada há mais de 20 anos, tem os filhos já criados, e ele se encontra tendo uma dor que só aumenta, só aumenta, só aumenta. Ele vai no médico, falam pra ele que o negócio tá sério mesmo, só que não dão todas as explicações que ele esperava, ele queria uma coisa um pouco mais concreta. Só que ele foca nisso, ele fica obcecado ali pela saúde dele, então ele segue à risca todo o tratamento e assim por diante. A felicidade que ele tinha por vezes eram os jogos de carta, então mostra muito como essa sociedade funcionava naquela época. O grande divertimento deles era o jogo de cartas, tanto que quando ele morre os amigos já ficam, isso não vai impedir nosso joguinho depois, mais tarde. Então você vê que tudo era relacionado a um pouco sobre esses pequenos, breves momentos ali de alegria através dos jogos que eles faziam. Quando a gente vê sobre a vida dele especificamente, tem um trecho muito legal que fala disso. Como eles definiam ele, né? A vida de Ivan Ilitch era das mais simples, das mais vulgares e, contudo, das mais terríveis. Juiz do tribunal falecia aos 45 anos, que foi a morte, né, dele anunciada ali aos 45 anos. E aqui fala sobre as alegrias da vida dele. A alegria que Ivan Ilitch encontrava no trabalho era a alegria da ambição, que é aquilo que eu falei. Ele se sentia realizado não pelo trabalho por si só, mas por estar cumprindo uma certa expectativa ali, pela imagem que ele causava na sociedade, e isso para ele, né, nessa questão de ambição, cumpriu os requisitos e estava ok. Mas ele também ali, naquela função que ele desempenhava, ele já estava bem acomodado, já era uma função ali pública que podia levar para o resto da vida, se ele quisesse. Aí, as alegrias da vida social eram as da vaidade. Por que da vaidade? Então era ele com ele mesmo, tava estressando em casa, ele voltava pro trabalho, tava tendo alguma coisa em casa, ele só pensava nele. Então essa vida dele assim em casa era mais também para cumprir mais um dos cheques que ele tinha que dar na vida. Eu tenho que ter uma família, ponto, mas assim, também não vou me desgastar muito com isso. Então ele não aproveitava de fato essa família que ele tinha. Mas as verdadeiras alegrias, como eu falei, eram as proporcionadas pelo whist, que era esse jogo aí que ele jogava. Então você vê que essa era a percepção que ele tinha ali. No final da vida, ele começa a questionar como ele agiu, como que ele tratou as pessoas, tudo que ele fez. Porque a princípio dá aquele choque, né? Descubra a doença. Tá, tô com esse problema, já entendi que vai dar uma coisa muito ruim, eu vou morrer. Já entendeu isso. Primeiro aquele choque de Deus, por quê? Porque eu nunca fiz nada de errado na vida, nunca causei mal a ninguém, por que isso está acontecendo comigo? A revolta dele frente ao que estava acontecendo com ele.
Após isso, muito porque ele desenvolve uma relação ali bem legal com um empregado que ajuda ele, que é uma pessoa muito humilde, muito prestativa, e ele começa a observar esse rapaz que ajuda ele. Era um rapaz que estava ajudando ele ali, das coisas mais assim, ir ao banheiro, até também ajudar ele, segurando as pernas que ele pedia para aliviar um pouco da dor. Então, assim, era uma pessoa que estava ali muito presente no dia a dia dele e lidando com essa doença junto com ele. E ele começa a questionar ali também, muito observando esse rapaz, sobre a vida dele, né? Se ele realmente aproveitou a vida dele e como ele, né? Aí ele olha para ele mesmo, né? Pelas atitudes dele. E aí, o que eu vou lembrar de coisas boas da minha vida? Aí ele passa pela infância, tá bom, mas depois da infância, e aí? A faculdade de Direito nos primeiros anos foram legais, mas e aí, depois disso? Não teve muitos momentos marcantes de genuína felicidade. E aí ele começa a realmente olhar pra ele e falar, talvez seja porque eu estivesse prestando atenção nas coisas erradas. É um momento, eu acho que de assumir determinada culpa pelas decisões e pelo modo que ele observou a vida, sabe? Que até então ele não tinha tido esse discernimento. E aí tem um trechinho que eu marquei. Aqui ele fala o seguinte: em que os seus deveres profissionais, sua vida regrada, a ordem familiar e todos os interesses mundanos e oficiais não passassem de grandes mentiras. Porque, como eu falei, ele começa a questionar tudo, as decisões que ele tomou, ele acha que tudo é uma grande mentira. Ele acha que todo mundo é falso com ele, sabe? A família entra no quarto, ele acha que todo mundo tá sendo falso. Ele acha que todos os amigos são falsos, ele acha que todo mundo é falso com ele. E ele também fala que todas as decisões foram fúteis, certo? E ele questiona, tentou defender tudo aquilo perante si mesmo, né? Por que ele tinha tomado todas aquelas decisões, por que ele escolheu esse tipo de vida? E, de repente, atinou com a fragilidade de sua defesa. Não havia nada a defender. Então ele mesmo quebrou com o próprio argumento, né? Então ele começou a tentar defender a vida dele, as decisões que ele tinha tomado perante ele mesmo. E ele perdeu nos argumentos. E chega à seguinte conclusão: mas se assim for, estou eu saindo da vida com a plena consciência de ter destruído tudo o que me foi concedido. E se a perda é irreparável, que irei fazer? Nesse momento vira a chavinha dele. Tá, eu destruí tudo aquilo que me foi concedido. Tudo que eu recebi. O bom emprego que eu tive, não virou nada, não mudei, ficou por isso mesmo, só fui levando como dava. Me agarrei a isso para fugir dessa vida familiar, não aproveitei ela como deveria, não aproveitei meus filhos, porque no final ali da vida ele vê a preocupação nos olhos dos filhos também, sabe? E ele começa a questionar essa postura que teve diante deles. A esposa mostrou por diversas vezes, que ela só pensava nela mesma, ela já torceu pela morte dele, porque ela não aguentava conviver com ele. Só que também, de certo modo, em várias passagens a gente vê uma certa preocupação perante ao que ele estava passando, né? Então ela cumpriu ali também com o que se esperava dela como esposa, de ir atrás das coisas, de cuidar da saúde dele em geral. Então, ele se vê diante desse impacto de consciência de tudo que ele viveu e com a plena noção de que ele não poderia fazer mais nada para corrigir isso. Ele tenta ali no final, né, quando a gente chega realmente nos últimos dias de vida dele, ele tem até uma relação interessante ali, tem um contato um pouquinho mais próximo com as pessoas, mas nada que mude totalmente uma vida inteira e, né, que mude esses 45 anos dele. Mas é algo que foi significativo e que depois de tanta dor excruciante que ele sentia todo santo dia depois que ele desenvolveu, né, essa doença, ele consegue ter a paz. Então a gente vê que quando ele está se despedindo, ele não sente mais medo dessa morte, nem a revolta da morte, nem o medo dela e nem todos esses pensamentos como um todo. Ele vê que a morte foi embora. Por que a morte foi embora? Porque chegou ao fim dele. E quando acaba assim o livro, você dá aquele impacto e te faz pensar também sobre a sua própria vida, né? Então, tudo que você escolheu para si mesmo, se as suas decisões foram certas, se foram erradas,
e se você ainda tem a chance de corrigir o que está dentro do seu alcance. Então, é um livro curto, impactante e muito bom para a própria reflexão das nossas vidas, né? E se você parar para pensar, quantos livros, né, principalmente esses clássicos que eu trago, não tem um finzinho, essa grande moral da história, né? E não é bem a finalidade deles por vezes, mas ao menos a gente questiona algo, né? Traz um pensamento por trás disso. E é bem significante. Por isso que, enfim, é um dos livros mais renomados aí da literatura clássica e eu recomendo muito a leitura de vocês, certo? Um beijo e até a próxima, de fato, com outro livro agora do Gabriel Garcia Marques.